Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje iniciar a revista da classe dos jovens, da CPAD. Nós já gravamos e publicamos a aula da Escola Dominical dos Adultos. Estamos estudando sobre a Igreja, Eclesiologia. E as lições bíblicas da classe dos jovens, uma outra revista do primeiro trimestre de 2024, está falando sobre a Bíblia, o fundamento dos apóstolos e profetas. E hoje nós vamos estudar a lição 1, a Bíblia, a fonte de doutrina. Vai ser um interessante estudo de bibliologia. A revista que nós vamos estudar com os adultos é Eclesiologia, o estudo da igreja. E aqui nessa revista dos jovens, nós vamos estudar bibliologia. Bibliologia é a parte da teologia sistemática que estuda a Bíblia. E Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. E essa lição dessa revista dos jovens estará numa playlist diferente. Será uma playlist para as lições bíblicas da revista dos jovens e uma playlist para as lições bíblicas das revistas dos adultos. Amém? Então, a lição 1, a Bíblia, fonte de doutrina. O texto principal, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quer dizer, vai corrigir, vai repreender, vai ensinar, vai instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. O resumo da lição: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. Irmãos, a Bíblia é a revelação completa de Deus. Amém? Nós podemos buscar fatos históricos, arqueológicos, geográficos, podemos buscar informações assim, nessas fontes, mas essas informações acabam corroborando com a Bíblia, acaba apoiando a Bíblia. Quantas descobertas arqueológicas confirmam os acontecimentos bíblicos? A própria história, os livros de história trazem fatos bíblicos que são registrados na Bíblia. Mas a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. Amém? É o que está escrito na palavra de Deus, só, pronto e acabou. Não existe doutrina, não existe ensino fora da Bíblia. Qualquer doutrina que você tenha, que você receba, tem que ter uma fundamentação bíblica. Amém? Leitura semanal, na segunda-feira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21, inspirados pelo Espírito Santo, os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo. Na terça-feira, João 5,39, a palavra de Deus testifica a respeito de Jesus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na quarta-feira, Salmo 119, versículo 72, a palavra de Deus é preciosa. Na quinta-feira, Salmo 119, versículo 89, a palavra permanece para sempre. Na sexta, Salmo 119, versículo 105, a palavra é lâmpada para os nossos pés. E no sábado, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus e o seu poder eficaz, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de discernir alma e espírito, juntas e medulas. E o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Objetivos da lição: apresentar a origem da Bíblia, explicar a inspiração da Bíblia, das Escrituras, e destacar a Bíblia como fonte de doutrina. Nós vamos seguindo aqui agora. Deus falou conosco por diferentes maneiras, como diz, né, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado por nós de diferentes maneiras aos pais, pelos profetas, falaram aos nossos pais pelos profetas, hoje tem nos falado por meio do seu Filho, né? Jesus, que é a revelação exata do ser de Deus. Mas Deus, ele falou de várias formas, ele falou do céu direta e audivelmente, em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Ele escreveu em tábuas de pedra, Êxodo capítulo 31, versículo 18. Ele se tornou carne, João capítulo 1, 14. Ele deu vívidos sonhos e visões, Gênesis 28, 12, Mateus 1, 20, Mateus 2, 19 e depois 29. Os versículos 19 e depois 29. Ele usou paredes de palácios, Daniel capítulo 5, versículo 5. Ele fez animais falarem, Número 22, 28. Ele expressou a verdade dos profetas, Ezequiel 51, versículo 1, Amós capítulo 2, versículo 1, Ageu capítulo 1, versículo 7, Zacarias 8, 3. Ele utilizou anjos, Atos 10, 3, 4, Lucas 1, versículos 11 e versículo 28. Então aqui nós vimos como Deus ele usou, né, vários mecanismos para poder falar conosco. Falou audivelmente por meio das pedras, dos 10 mandamentos, por meio de Jesus Cristo, por meio de sonhos e visões, aquela escrita na parede do palácio, né, lá em Daniel, o animal que falou, a mula de Balaão. Ele expressou a verdade dos profetas, utilizou anjos. Então Deus ele usou vários recursos para poder falar conosco, para poder trazer a sua palavra para nós. Texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. O texto bíblico diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hoje Deus fala conosco também por meio da sua palavra. Cada dia Ele tem falado conosco. Introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito do valor da doutrina. Este é um tema de fundamental importância para o cristão, individualmente e para a igreja. Quanto ao foco da primeira lição, abordaremos a Bíblia como fonte segura da doutrina. Certamente você concorda que a Bíblia é indispensável para a vida cristã frutífera, saudável. Mas você sabe qual é a sua origem e natureza? Nesta primeira lição vamos responder essas questões, discorrendo a respeito da origem da Bíblia, a sua inspiração divina e a sua elevada e inestimável importância. A origem da Bíblia. Número 1, definição do termo. As Escrituras Sagradas são uma confirmação de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos. Por isso, a revelação de si mesmo foi preservada de forma escrita em um livro chamado Bíblia Sagrada. Qual o significado da palavra Bíblia? Como se deu o seu desenvolvimento dentro da história? O vocábulo Bíblia tem origem na expressão grega biblos, que significa um livro, ou ainda da forma diminutiva biblion, que significa pequeno livro. O termo Bíblia relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro.
material usado na antiguidade para escrever os livros. O termo Bíblia relaciona-se com biblos, de onde vem o nome dado à parte interna do papiro. Aqui está o papiro, aquela parte interna do papiro, né, que se escrevia, material usado na antiguidade para escrever os livros. Uma coisa interessante, irmãos, é o seguinte, é o suporte. A pergunta é assim, quais são os dois suportes nos quais os textos bíblicos foram escritos? Primeiro, o papiro, que tem origem lá no Egito. E segundo, o pergaminho. Paulo fala, traga para mim os pergaminhos. O que é o pergaminho? O pergaminho é um couro de animal tratado, preparado para poder receber escrita. E o pergaminho, esse couro, ele tinha uma vantagem em relação ao papiro. É que o couro, se a pessoa errasse na hora de escrever, ela podia raspar e podia escrever em cima de novo. Aí ela tinha a chance de, se errou uma vez, ela tinha a chance de raspar, o couro apagava e escrevia e não perdia. Ela escrevia e não perdia o material. Já o papiro era um material muito caro, e se errasse, já era, perdia aquele material e aí era prejuízo. Mas os dois suportes foram esses, o papiro, que tem origem lá no Egito e que é um material caro, e o pergaminho. E o pergaminho, ele era escrito em rolos, né? Tanto é que a gente vê os rolos dos livros, eles eram escritos em rolos. Então, estava lá, a gente vê que Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, ele pegou o rolo do livro do profeta Isaías e abriu onde estava aquele texto, o Espírito do Senhor está sobre mim. Com o tempo, aquele papiro, aquele pergaminho, melhor dizendo, aquele couro, com o tempo, ele foi sendo cortado em quadrados, assim, quadrados, igual essa folha. E eles eram colocados, os quadrados assim, de couro, e eles eram costurados, como se fosse um caderno. Aquele ali foi o primeiro, foi o protótipo do caderno, né? Era chamado de códex, entendeu? Então, assim é que começou a desenvolver a escrita. Então, os dois suportes nos quais a Bíblia foram escritos é o papiro e depois o pergaminho. O pergaminho, que é o couro tratado para receber a escrita, ele foi cortado em folhas, né? Com o tempo, isso foi ao longo dos anos, né, irmão? Não foi de um dia para a noite. Aí, ao longo dos anos, aquele rolo, ele começou a dar lugar ao códex. O que era o códex? Era o pergaminho cortado em quadrados, em folhas e costurado. Aí você virava assim, era como se fosse o nosso caderno de hoje. Então, ali foi o protótipo do caderno. Mas então, o papiro, material usado na antiguidade para escrever os livros. Na antiguidade, como está escrito na revista. E depois, mais para frente, o pergaminho foi ganhando o lugar do papiro. A Bíblia é também chamada de escritura, de santas escrituras e sagradas letras. Irmãos, eu não vou ficar repetindo as referências bíblicas, porque são muitas, e se torna cansativo, e está na revista, amém? A Bíblia também é chamada de escritura, de santas escrituras e sagradas letras, como 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas não vamos ficar assim repetindo as referências, porque está na revista. A origem literária da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens e, como literatura, é um livro antigo. Seu formato original era um rolo, lembra que eu falei? Inicialmente, a Bíblia não foi formado de um livro só, mas cada livro compunha um rolo individual. A invenção do papel no século II pelos chineses e o desenvolvimento da imprensa por
Johannes Gutenberg, né, João Gutenberg, Johannes Gutenberg, contribuíram com a junção de seus livros. Tudo isso foi um processo ao longo dos séculos, né, irmãos? A Bíblia tem 66 livros, a Bíblia protestante tem 66 livros. Não está aqui na lição, irmãos, mas é pertinente a gente fazer esse comentário. A Bíblia protestante tem 66 livros. O nosso Antigo Testamento tem 39 livros. O nosso Antigo Testamento, ele equivale ao Antigo Testamento do judeu, ao Tanar do judeu, à Bíblia hebraica. O conteúdo da Bíblia hebraica é o mesmo conteúdo do nosso Antigo Testamento. Só que nós temos 39 livros, enquanto que a Bíblia hebraica, se eu não me engano, tem 24 livros. Mas há uma justificativa para isso. O nosso livro, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, na Bíblia hebraica, é um livro só. Esdras e Neemias, para nós, são 2 livros. Na Bíblia hebraica, é um livro só. E a gente tem os 12 profetas menores. Na Bíblia hebraica, é um livro só. Por isso que tem essa diferença de livro. Mas a disposição dos livros é diferente. Mas o conteúdo é o mesmo, amém? E no Novo Testamento, eles não têm o Novo Testamento, nós temos o Novo Testamento, que fala de Jesus, tem 27 livros, então 27 mais 39 dá 66 livros. Voltando à Bíblia, voltando à leitura. A Bíblia tem 66 livros que foram escritos por 40 homens de lugares e culturas diferentes. Originalmente foi escrita em 2 idiomas, hebraico e grego, e um dialeto aramaico. Tem alguns textos em Daniel, existem algumas palavras em aramaico. Mas foi escrito mesmo em hebraico o Antigo Testamento e grego o Novo Testamento. Originalmente foi escrito em 2 idiomas, hebraico o Antigo Testamento e grego o Novo Testamento, e o dialeto aramaico. Dentro de mais de 1.600 anos, quer dizer, no decorrer de 1.600 anos, esses livros foram compostos e Deus foi conservando esses livros, né, irmãos? Olha só o zelo de Deus com a palavra dele, com aquilo que estava registrado. Dentro de mais de 1.600 anos, com os mais variados temas, com uma unidade admirável e inigualável. A Bíblia, ela não se contradiz. O centro de sua mensagem não é o homem antropológico, mas Deus teocêntrico. Abordando o criacionismo, Deus é o criador de todas as coisas, a teologia, ênfase no conhecimento a respeito de Deus e a sua relação com o mundo, a antropologia, exposição sobre o lugar do homem no plano de Deus, culminando na soteriologia e na escatologia. Soteriologia é a doutrina da salvação e escatologia é o estudo das últimas coisas, que também fazem parte da teologia sistemática. Soteriologia é o estudo da salvação, escatologia é o estudo das últimas coisas. 3. A origem da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro sagrado e a expressão dada a isso é cânon sagrado. A palavra cânon é de origem cristã e vem do grego cânon e provavelmente do hebraico canê, que quer dizer junco, cana ou vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma a seguir. Cânon sagrado, cânon bíblico, é aquele cânon, são aquelas regras, aquela conduta correta em relação àquilo que é sagrado, aquilo que é bíblico. O cânon bíblico é uma referência aos livros considerados como palavra de Deus, servindo como regra de fé e prática. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a palavra cânon, ela pode ser usada em outro sentido.
em sentidos de literatura secular, o cânon da literatura que fala a respeito de astronomia, por exemplo. Quer dizer, aqueles livros certos que falam sobre astronomia, o estudo dos astros, o cânon relacionado à música, aqueles concertos clássicos. Então tem um cânon ali, tem aquela referência deles ali. E também tem o cânon bíblico, que é o cânon bíblico, que é a referência dos livros sagrados. A palavra cânon pode ter outras aplicações relacionadas a outros conjuntos de obras que também naquela área são considerados o que é certo, aquilo que é de melhor, aquilo que é de modelo, entendeu? Então, mas para nós o cânon é o cânon sagrado, é o cânon bíblico. Quando a gente fala cânon, a gente tem que falar cânon bíblico, para a gente falar que a gente está se referindo à estrutura bíblica que nós temos como a perfeita doutrina de Deus para o homem. O cânon bíblico é uma referência aos livros considerados como palavra de Deus, servindo como regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a nossa única fonte de doutrina. Nós não temos outros livros, nós não temos outros documentos. Isso veio lá da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Escritura, solos Cristo, somente Cristo. Não é somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente a Deus da glória. Esses são os 5 pilares da Reforma Protestante. Somente a fé, somente a graça, somente a Deus da glória, e só Cristo e só a Escritura. É importante a gente entender isso, amém? Os 5 pilares da Reforma Protestante. Eu vou tentar falar aqui de novo com mais calma. Só a Escritura, só Cristo, só a graça, somente a Deus dar glória e somente a fé. Os 5 pilares da Reforma Protestante. A canonização dos livros da Bíblia foi feita por concílios eclesiásticos, nos quais os livros eram considerados úteis para a fé e a adoração cristã. O Antigo Testamento foi aceito como sagrado pelos judeus, e nos dias de Jesus a sua composição já existia. Tanto já existia que já existia até a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas naquele período ali, dos 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, os 400 anos, período intertestamentário, chamado do silêncio de Deus, porque foi um período no qual Deus ele não falou com o homem por meio de profetas. E nesses 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento, esses quase 400 anos é chamado de o silêncio de Deus. E foi nesse período que a Septuaginta foi escrita. Ela foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Amém? E aí que se justifica, por exemplo, os livros 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Samuel, Reis e Crônicas, né? 1º e 2º. A escrita grega ocupava muito mais espaço do que a escrita hebraica. Então, os pergaminhos ficaram muito longos, então eles acharam por bem dividir esses livros em 2 livros, entendeu? Aí ficou 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Primeiro porque é no masculino, o numeral no Antigo Testamento é no masculino. Por quê? Primeiro porque está subentendida a palavra livro. Então é 1º Samuel ou 1º livro de Samuel. Primeiro, 2º livro de Reis, 1º, 2º livro de Crônicas.
Não tem esse negócio de primeiras de crônicas, segundas de crônicas, não existe isso não. É primeiro crônicas, segundo crônicas, ou primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas. Primeiro reis, primeiro livro de reis, segundo livro de reis, primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel. No Novo Testamento é no feminino. Por quê? Porque é carta ou epístola. Primeira Pedro ou primeira epístola de Pedro. Isso faz parte da bibliologia também. Então, voltando aqui, a canonização dos livros da Bíblia foi feita por concílios eclesiásticos, nos quais os livros eram considerados úteis para a fé e a adoração cristã. O Antigo Testamento foi aceito como sagrado pelos judeus, e nos dias de Jesus a sua composição já existia, também a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, a autoridade de seus livros se confirmou pelos seguintes critérios. Olha que interessante. Deveriam ter sido escritos por um dos apóstolos ou por alguém bem próximo a eles. Se não fosse, não teria essa validade, esse reconhecimento. O conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da Igreja e os demais livros sagrados, e deveriam ser conhecidos e reconhecidos na Igreja. Os concílios não concederam autoridade divina às Escrituras, apenas a reconheceu. Os concílios não deram autoridade divina para as Escrituras. Os concílios reconheceram que as Escrituras tinham autoridade divina. Interessante isso. Pense, qual a importância de se conhecer a origem da Bíblia? Ponto importante, o desenvolvimento histórico da Bíblia atesta ser ela a palavra de Deus. Você crê na inspiração divina da Bíblia? A Bíblia diz a Bíblia nos diz que Pedro, Paulo nos ensinam que ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. É outra coisa interessante também a gente falar, que Paulo, Pedro, eles não são autores da Bíblia, eles são escritores. O autor é o Espírito Santo, amém? O autor de Hebreus é desconhecido. Não é o autor de Hebreus que é desconhecido. O escritor aos Hebreus é que é desconhecido. O autor é o Espírito Santo. Amém? Então, a Bíblia pode ser chamada de os escritos ou escrituras, conforme nós já falamos. E vamos dar continuidade aqui ao item 2. A inspiração das Escrituras. Número 1, uma breve definição. Termos como inspiração, iluminação, aplicação, convicção e testemunho compõem a discussão acerca da fonte das Escrituras. A expressão inspiração é a que coordena o funcionamento das demais, pois atesta a origem da Bíblia, reafirmando assim a sua autoridade final. Do latim inspiratio, que advém do verbo inspirare. Inspiração quer dizer soprar em, ou ainda insuflar. Ao afirmar que a Escritura é divinamente inspirada, o apóstolo Paulo está afirmando que ela foi idealizada e supervisionada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda epístola de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 3, versículo 16. Que fala que a Bíblia é inspirada, não é? Motivo pelo qual ela é digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. Portanto, uma vez que o Espírito Santo é quem inspirou a Bíblia, é ele quem também ilumina o homem para que possa entendê-la, além de operar os seus resultados exclusivos, atestando ser ela a verdade eterna de Deus. A revelação especial da Bíblia, número 2. Inicialmente veremos duas questões a serem consideradas. Por que Deus usou os homens como autores da sua palavra, como escritores
da sua palavra, e como aceitar a Bíblia como palavra de Deus, se ela foi escrita por homens? Deus inicialmente se revelou ao homem por meio da sua criação. Ele também se revelou pela Bíblia e por intermédio de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, o qual denominamos revelação especial. Existe a revelação geral de Deus, que é por meio da natureza, que é por meio do nosso valor moral, né? A pessoa não precisa nem conhecer Deus, mas ela sabe que roubar é errado, ela sabe que matar é errado. Isso é esse valor moral que Deus colocou no ser humano, para identificar o que é certo e o que é errado. Então essa é a revelação geral de Deus. E também a natureza. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 8, que o homem ele é indesculpável. Quando ele diz que Deus não existe, ele é indesculpável quando ele fala isso. Por quê? Porque a própria natureza já denuncia a existência de Deus. Essa é a revelação geral. Agora, a revelação especial é a revelação por meio da palavra de Deus. E Jesus também é a revelação especial, é a expressão exata do ser de Deus. Então, tem a revelação geral, que é o caráter moral do homem, que ele reconhece que é certo e errado, independente dele ter fé em Deus ou não, e a própria natureza também, revelação geral de Deus, e a revelação especial por meio da palavra de Deus e depois por meio de Jesus Cristo. Então ele também se revelou pela Bíblia e por intermédio de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, o qual denominamos revelação especial. Então, irmãos, lembra, revelação geral, revelação especial, tá? Portanto, a escolha de homens como autores da Bíblia é justificada pela estratégia divina de dar-se a conhecer à humanidade. Nota-se que tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus se comunicou oralmente com o homem e depois incumbiu pessoas a fazer o registro em sua palavra. Os homens que escreveram a Bíblia foram chamados por Deus para tal tarefa, servindo-lhes como instrumento divino. O canal usado foi o humano, mas a autoridade é divina, o que faz da Bíblia a palavra de Deus para homens de todos os tempos. 3. A natureza divina da Bíblia. Como confirmar a natureza divina da Bíblia? Há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como a sua unidade, a Bíblia não se contradiz, a sua mensagem sem igual, o cumprimento de suas profecias e o seu testemunho próprio. Essa questão de que a Bíblia não se contradiz, irmãos, é muito interessante. Às vezes você pega um versículo de um profeta, aí depois você pega um versículo de outro profeta, aí você compara o que o profeta falou e o que o outro profeta falou, você fala que ele está contradizendo, que a Bíblia está contradizendo. Não é isso que acontece. Às vezes a diferença de um profeta para outro, irmãos, é de 800 anos. Houve uma mudança na sociedade, houve uma mudança de experiência com Deus, houve novas alianças de Deus durante esse período. Então não é simples assim. Você pega essa página da Bíblia, pega essa daqui e confronta essas duas páginas aqui e fala que está contradizendo que isso e que aquilo. Eu começo a argumentar, você fala, opa, peraí, esse profeta aqui viveu 800 anos depois desse. 800 anos é muito tempo. Então, isso é o quê? Isso se chama apologética cristã, apologética bíblica. Você está defendendo a Bíblia, dizendo, não é assim. Vamos ver os dois contextos, o que está acontecendo aqui, para a gente ver o que está acontecendo em um, o que está acontecendo no outro. Mas a Bíblia ela não se contradiz. O que não pode é ficar cruzando o versículo com 800 anos de diferença e falar que a Bíblia está contradizendo, não é? Porque Deus ele não se contradiz, a palavra de Deus permanece
a sua unidade permanece. Mas existem os contextos históricos de cada momento. Às vezes o contexto histórico que o povo estava no cativeiro da Babilônia, outro contexto histórico é na época dos juízes. Quantos anos que não tem? Lá dos juízes até o cativeiro da Babilônia, quantos anos que não tem? Para você questionar entre um texto e outro. Então precisa ter essa inteligência para perceber que existem os contextos históricos, os momentos que cada profeta estava vivendo e como Deus estava tratando com cada um deles, não é? Mas Deus nunca, mas a Bíblia ela tem a sua unidade, ela tem a sua unidade e ela não se contradiz. Então, o que contribui para a gente crer que a Bíblia é uma fonte divina e que ela é a palavra de Deus, a divina palavra de Deus? A sua unidade, sua mensagem sem igual, o cumprimento de suas profecias e o seu testemunho próprio. Mesmo tendo sido escrita por diferentes pessoas, nas mais variadas condições e em diferentes épocas, que nós falamos aqui agora, a unidade doutrinária e estrutural da Bíblia indica a inquestionável e necessária presença de um idealizador soberano que conduziu a sua composição e estruturação. A mensagem das Escrituras também faz dela um livro divino, pois reafirma a perfeição de Deus, o estado de queda do homem e os seus efeitos, o amor de Deus revelado em Cristo, bem como o chamado ao homem para a redenção e para a esperança de vida eterna. A Bíblia contém profecias, das quais muitas já se cumpriram, outras estão em franco cumprimento e outras que ainda se cumprirão, e somente Deus é capaz de anunciar antecipadamente e com precisão a sua vontade. A própria Bíblia dá testemunho de sua natureza divina. Os testemunhos da arqueologia, que nós falamos agora há pouco, que confirma a Bíblia, da própria Bíblia e das muitas vidas transformadas pela palavra de Deus, os testemunhos vivos de hoje, de forma conjunta, também confirmam a natureza divina da Bíblia. Às vezes, irmãos, eu vou fazer um breve comentário aqui, igual, por exemplo, quando diz que Deus ele não se arrepende, aí depois fala lá em Gênesis que Deus se arrependeu. Então a Bíblia está contradizendo. Um ela diz que Deus não se arrepende, depois fala lá que Deus se arrependeu. Você tem que pegar o contexto, você tem que ir até mesmo no hebraico, para você ver qual é aquela palavra que foi traduzida ali, porque muitas vezes a palavra ela foi traduzida não da forma como deveria ter sido. Às vezes o arrependimento de Deus foi ele ter ficado triste. Em outra forma, foi ele ter ficado irado mesmo e tomou decisões ali para corrigir a situação. Então você vê que o arrependimento de Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Então, mas lá fala que Deus não se arrepende. Como é que é isso? Você tem que analisar dentro do hebraico como foi traduzida cada palavra dessa, que tem essa aplicação de arrependimento, porque muitas vezes no português a gente colocou como arrependimento, mas talvez coubesse ali uma palavra que melhor se aplicasse àquele sentimento de Deus. Outra coisa, a pessoa fala assim, Deus disse que não pode fazer imagem de escultura, mas ele falou que era para colocar os serafins lá na Arca da Aliança. Como é que pode isso? Tudo tem um contexto, tudo tem uma explicação. Mas ele mandou fazer lá aquela serpente de bronze. Como é que ele mandou fazer serpente de bronze se não podia fazer imagem de escultura? Mas depois a serpente de bronze foi destruída. Mas naquele momento ali, aquela serpente de bronze, ela serviu a um propósito. Ela até mesmo é uma tipologia de Jesus Cristo. Jesus disse para Nicodemos, assim como aquela serpente de bronze foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa expressão de tal maneira ela está relacionada à serpente de bronze. De tal maneira, do mesmo jeito, do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto, que proveu a serpente de bronze, todo aquele que era mordido olhava para a serpente, era mordido pela cobra venenosa e olhava para a serpente de bronze, ele era curado. Do mesmo modo, de tal maneira, Deus amou o mundo, que agora enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu não preciso mais da serpente de bronze. A serpente de bronze foi levantada no deserto, mas Jesus foi levantado na cruz do Calvário. E hoje eu olho para Jesus para ser salvo, não olho mais para uma serpente de bronze. Então Deus amou o mundo de tal maneira, do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto, Deus amou o mundo, agora Jesus foi levantado na cruz. Essa que é a explicação da expressão de tal maneira. Então tudo isso existe uma explicação. Por que a serpente de bronze foi construída? Por que os serafins foram colocados na Arca da Aliança e Deus falou que não era para fazer imagem de escultura? Então Deus está se contradizendo? Não, mas aquilo ali naquele momento ali, houve uma justificativa para que aquilo acontecesse. Porque a Bíblia não diz que Deus está entronizado entre os querubins? E a Arca da Aliança era o quê? A Arca da Aliança era a presença de Deus. Então, assim como aquela Arca da Aliança era a presença de Deus, aqueles dois querubins estavam ali também representando o céu, representando a presença de Deus, porque no trono Deus está entronizado entre os querubins. Essa que era a justificativa, porque a Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. Aí a pessoa aproveita que Deus fala que Deus mandou fazer a imagem de escultura, mandou fazer os serafins na Arca da Aliança, mandou fazer a serpente de bronze no deserto. Aí ela busca essas informações para justificar fazer imagem de escultura. E não tem nada a ver. No Novo Testamento não existe imagem de escultura. Os irmãos estão entendendo como é que a Bíblia ela não se contradiz, mas é necessário você buscar uma explicação coerente para isso. Concluindo, voltando para a revista, os testemunhos da arqueologia, da própria Bíblia e das muitas vidas transformadas pela palavra de Deus, de forma conjunta, também confirmam a natureza divina da Bíblia. Pense, por que a Bíblia é um livro divino? Ponto importante. A Bíblia é um livro divino, pois o Espírito Santo é a sua fonte. Ele é o autor. Foi ele quem inspirou. A inspiração bíblica, a inspiração da Bíblia, a inspiração que veio pelo Espírito Santo. Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esses autores foram inspirados por uma influência especial do Espírito Santo, que fez com que os seus escritos também fossem inspirados pelo sopro de Deus. Número 3, a Bíblia como fonte da doutrina, uma definição do termo. O significado do termo doutrina é amplo. A este respeito, o dicionário teológico editado pela CPAD afirma, do latim doctrina, do verbo docio, ensinar, instruir, educar. Conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. Já em uma análise mais específica, a referida obra dá a seguinte explicação. A doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Só a Escritura. Ela pode vir expressa em forma de credos, declarações de fé ou dogmáticas. A doutrina também pode ser entendida como ensinamento. Portanto, doutrinar é ensinar com base em um conjunto de crenças
pertencente a uma pessoa, individualmente, mas principalmente a um determinado grupo religioso coletivamente. Quanto ao uso do termo doutrina nesta lição e em todas as demais deste trimestre, relacione-se com as bases da fé cristã, conforme expostas e ensinadas nas Escrituras. Então, quando nós falarmos doutrina, falarmos doutrina, subentende-se doutrina bíblica. Número 2, a importância da doutrina bíblica. A sua estima se confirma de muitas formas, principalmente se considerada a sua missão de apontar o caminho a ser seguido pela igreja, isto é, para onde ela deve ir, mas também de protegê-la dos ataques externos e, nesse caso, advertindo-a sobre o que não fazer como um método de manutenção de sua saúde espiritual. Então, aqui, a missão de apontar o caminho a ser seguido. A Bíblia nos mostra o caminho a ser seguido, a fazer a vontade de Deus, para onde nós devemos ir, né? Mas também de protegê-la dos ataques externos. E, nesse caso, advertindo sobre o que não fazer como método de manutenção de sua saúde espiritual. A Bíblia nos ensina a fazer o que é certo, a andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e assim a gente vai vivendo uma vida de acordo com o propósito de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Historicamente, as doutrinas bíblicas surgiram e se consolidaram como respostas às ameaças e defesa aos ataques à unidade da fé da igreja, principalmente nos primeiros séculos, né? No século I, né? O primeiro século, principalmente o século II, quando houve ali, nós tivemos ali os pais da igreja, os pais apostólicos, os pais apologetas, os pais teólogos, né? Que os pais apologetas defenderam a igreja, as doutrinas da Bíblia. Os pais teólogos ensinavam a palavra de Deus. Os pais apostólicos foram aqueles que tiveram contato com os apóstolos. Isso tudo é a história da igreja. Mas a igreja recebeu ataques, a Bíblia recebeu ataques. Surgiram doutrinas falando que Jesus não era Deus, que Jesus era apenas um homem, que Jesus era um espectro, né? Que ele era assim uma imagem, que Jesus não tinha carne, não tinha osso. Por isso que João, os outros apóstolos na Bíblia, falaram com muita propriedade, defendendo a humanidade e a divindade de Jesus. Nesse ponto, a doutrina se reafirma como indispensável à vida da igreja, pois ela cumpre uma função delimitadora, mantendo assim a sua integridade. Uma igreja sem as doutrinas bíblicas pode ser comparada a uma casa sem portas, cuja característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da ordem. A doutrina bíblica lança luz na trajetória da igreja e fecha as portas para as ameaças externas. O que está escrito na Bíblia é o que está valendo. Se vier outro ensino diferente, deve ser rejeitado. 3. Bíblia, a verdadeira fonte doutrinária. Verdadeira fonte doutrinária. A essa altura deve estar claro que a Bíblia é o instrumento de comunicação de Deus com o homem, que se dá em duas dimensões, com o homem em geral e com a igreja em particular. Note que a ordem de Jesus é para que o evangelho seja pregado a todo mundo, assim como Paulo afirmou que compartilharia o mesmo evangelho com os irmãos que estavam em Roma. Obedecendo os respectivos propósitos, o evangelho a ser pregado ao pecador é o mesmo a ser ensinado à igreja, obedecendo aos respectivos propósitos. Quando você prega o evangelho para o pecador, para a pessoa que não tem experiência com Jesus, você vai pregar a salvação para ele.
Você vai falar de salvação, vai falar de perdão, vai falar de misericórdia, vai falar que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, vai falar que ele precisa ter Jesus para ser salvo, que se ele não tiver Jesus, ele não está salvo. Mas a mensagem para o pecador é uma mensagem de salvação. Agora, quando você vai ensinar o Evangelho, a palavra de Deus para a igreja, você já entra na santificação, você já entra na obediência à palavra de Deus, numa vida transformada, porque aí você já está pregando para pessoas que já tiveram a experiência com Deus e agora elas precisam aprofundar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Elas têm que crescer espiritualmente, para não acontecer como Paulo, né? Paulo e também em Hebreus, falando que eu vos escrevi como a crianças, porque pelo tempo decorrido já era para vocês receberem o alimento mais forte. Pelo tempo decorrido que vocês estão na presença de Deus, parece que era para você, que já era para vocês terem condições de receber um alimento mais forte, mas eu estou aqui trazendo para vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Quer dizer, eu estou trazendo aquele leitinho para vocês. Vocês são velhos na igreja e estão recebendo leitinho porque não tiveram crescimento espiritual, porque não cresceram no conhecimento da palavra de Deus. Porque o que vai trazer crescimento para o nosso, um crescimento espiritual para nós, irmãos, é conhecer a palavra de Deus. É nos alimentarmos da palavra de Deus e aprofundarmos nos estudos bíblicos, como nós estamos fazendo hoje. Hoje é um estudo bíblico muito profundo, quantas coisas nós estamos falando aqui a respeito da Bíblia. Voltando à leitura, obedecendo os respectivos propósitos, o evangelho a ser pregado ao pecador é o mesmo a ser ensinado à igreja, cuja fonte é uma só, a palavra de Deus, isto é, a Bíblia. Considerando que, conforme já visto, doutrina é ensinamento. O que é doutrina? Doutrina é ensino. As palavras de Paulo confirmam que a Bíblia é a fonte de toda doutrina cristã. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Pense, qual a relação entre a Bíblia e a doutrina? Ponto importante, a Bíblia é a fonte de toda doutrina. Doutrina é o ensino. Lá do grego pode ser o didaquê, de onde vem a palavra didática. Didaquê, didática. A didática é você ensinar, é o ensino, é a doutrina. Doutrina é o didaquê, no grego. É o ensino, aquilo que é ensinado, e aquilo que é ensinado é a didascália. Didascália é aquilo que é ensinado. Didaquê é o ato de ensinar. Didascália é aquilo que é ensinado. É a doutrina em si que é ensinada. Essas palavras surgem algumas vezes na Bíblia, no Novo Testamento grego, didaquê ou didascália. Conclusão. Nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte. O que faz dela o livro dos livros, pois é um instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos homens. Homens inspirados por Deus, homens falhos que escreveram a Bíblia, mas quem estava inspirando não é falho, amém? E naquela hora ali que Deus estava inspirando aqueles homens para escrever, com certeza, naquele momento ali não tem falha. Hora da revisão. Qual é o significado do vocábulo Bíblia? O vocábulo Bíblia
tem origem na expressão grega biblos, que significa um livro, ou ainda de forma diminutiva biblion, que significa pequeno livro. E tem a palavra biblia, biblia em grego. Ela está no plural, significa livros. A gente fala Bíblia, né? No grego, a pronúncia é biblia. Significa livros, está no plural. Qual o significado da expressão cânon sagrado? A palavra cânon é de origem cristã e vem do grego canon, e provavelmente do hebraico kane, que quer dizer junco, cana ou vara de medir, como referência a uma regra ou norma a seguir. Olha só, o cânon é uma referência a uma regra ou norma a seguir. O cânon bíblico é a referência ou a regra, a norma a seguir, a uma norma a seguir, né? Ou uma norma a seguir dentro do sagrado, dentro da Bíblia. Esse é o cânon bíblico, o cânon sagrado. Mas como eu falei para os irmãos, existe cânon na literatura, quer dizer, é aquela regra, aquela norma a seguir na literatura secular, por exemplo, nos concertos de músicas clássicas também tem um cânon, quer dizer, você vai chegar lá para você tem que seguir certas normas, certas condutas para poder atender as prerrogativas daquele cânon ali de músicas sagradas, de músicas clássicas, por exemplo. Então, o cânon, ele pode ser a palavra cânon pode ser usada para outras áreas do conhecimento, mas quando nós falamos do sagrado, é o cânon bíblico. Amém? Qual era o formato original da Bíblia? Seu formato original era a de um rolo, Jeremias 36, 2, feito de papiro e pergaminho, 2 Timóteo 4,13. O papiro foi dando mais lugar ao pergaminho. Pergaminho era feito de couro, era um material mais resistente, era um material que você conseguia raspar ali e corrigir a escrita. Depois esses pergaminhos foram cortados, né, em quadrados, tipo folhas mesmo, costurados. Aí aquelas folhas costuradas era chamada de códex, que é assim como se fosse o início do caderno, né? O primeiro projeto de um caderno, vamos assim dizer. Número 4. Segunda lição, como confirmar a natureza divina da Bíblia? Há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, tais como sua unidade, sua mensagem sem igual, o cumprimento de suas profecias, o seu testemunho próprio. Defina o termo doutrina, conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. Assim, meus irmãos, nós terminamos esta primeira lição da Escola Dominical, da Revista dos Jovens. Amém? Primeiro trimestre de 2024, 7 de janeiro de 2024. Amanhã nós teremos essa aula, lição 1, a Bíblia, fonte de doutrina. Compartilha com irmãos e amigos, vai ser um curso muito interessante e certamente nós vamos aprender muito sobre bibliologia aqui nessa revista de jovens que fala sobre a Bíblia. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.